galera, e aí, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez para a gente tratar do assunto formas de estratificação social, primeira parte. Então tu já está sabendo que essa aula está dividida em duas partes. Essa é só a primeira, ainda vai ter a segunda, então fica sempre ligado na programação para você não perder nada dos nossos conteúdos, fechado? Nessa primeira parte, a gente vai falar de coisas bastante conceituais primeiro, tá? Então, o primeiro tópico logo, eu vou responder para ti essa pergunta aqui, ó. O que é estratificação social? Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer na aula. Porque se a gente vai falar de formas de estratificação, né? A gente precisa entender primeiro o que é isso. Segundo, vamos tratar das possíveis formas de estratificação social. O terceiro e o quarto tópico já são exemplos de estratificação. O terceiro tópico, eu vou falar da sociedade de castas. E o último tópico da aula, vamos falar sobre os estamentos. Fechado? Então, pega aí teu caderno, pega a tua caneta, teu lápis, teu marca-texto, para anotar as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de sociologia de hoje. Combinado? Vamos então começar. E a gente vai começar, primeiro, elucidando, esclarecendo o que, afinal de contas, significa estratificação social. Meu querido, minha querida, estratificação social significa a maneira como a sociedade se divide em estratos. Só que presta atenção na hora de tu anotar aí no teu caderno, que quando tu for escrever extrato, é para tu escrever com S, não com X, tá? Extrato com X é outra coisa. É extrato bancário, é extrativismo vegetal, é outra coisa. Extrato com a letra S, ES, extrato, significa camada, significa ali a divisão, ok? Então, extrato com S é de estratificação. São as camadas da sociedade. Estratos ou camadas sociais de acordo com uma série de fatores, tais como fatores políticos, religiosos, econômicos, étnicos e outros mais. Fechado? Então eu já te lembrei aí, logo no início da aula, o que é estratificação. Você já lembrou que estratificação é a divisão da sociedade em estratos ou camadas. Fechado? Então vamos lá, hein? Estou confiando que você está entendendo tudo. Vamos adiante. Formas de estratificação social. Aqui já é entrando na aula de hoje. Mergulhando de cabeça no conteúdo que a gente vai abordar nessa videoaula. A sociedade, ou melhor, as sociedades humanas, geralmente são divididas de uma dessas três maneiras aqui, por uma dessas formas. Existe a estratificação por castas, que nós também podemos chamar de sistema de castas. Existe a estratificação por estamentos, ok? Casta primeiro, estamento segundo. E a mais famosa de todas, aquela que a gente está mais acostumado, que é a de classes. Por que a gente está mais acostumado com essa? Porque é a que a gente vive. A gente aprendeu a viver numa sociedade que é estratificada por classes. Então, para você anotar direitinho no seu caderno, copie aí. Modelos ou formas de estratificação. Primeiro, castas. Segunda, estamentos. E terceira, sociedade de classes. Beleza? Então vamos começar a nossa aula agora falando sobre castas. Agora é que vai ser a aula de verdade. Agora que vai começar o que é importante mesmo dessa parte do conteúdo. Que é você conseguir entender as características de cada modelo diferente de sociedade. As características fundamentais de cada tipo de estratificação social. É agora que vai começar de verdade a aula. Então redobre a tua atenção e fica ligado para as dicas que eu vou te passar a partir de agora, beleza? Vamos começar então falando sobre estratificação por castas. Antes da gente falar sobre qualquer coisa conceitual, eu vou logo te dar uma dica de ouro. Toda vez que tu lembrar da palavra castas, tu vai lembrar imediatamente de um país chamado Índia, certo? A sociedade de castas
é um modelo de sociedade que surgiu lá na Índia há muito tempo atrás e que até hoje existe resquícios desse modelo de sociedade, mesmo com esse sistema tendo sido proibido por lei há algumas décadas, mas ainda sobrevive pela força da tradição, certo? Índia e Paquistão são os países onde a gente mais consegue identificar elementos do que eu vou te dizer agora, beleza? Então a gente lembra de castas, a gente lembra da Índia. Vamos lá. Castas. Nesse modelo de estratificação, a posição social é atribuída por ocasião do nascimento. Significa o seguinte: se você nasceu numa camada da sociedade, você vai passar a sua vida inteira naquela camada, você não vai sair dali. Não existe, portanto, uma coisa chamada mobilidade social. Então, lá na Índia, se você nasceu na primeira classe, lá na elite, que são os brahmanes, a elite lá de castas, você vai continuar lá o tempo todo. Assim como se você nascer lá na classe mais baixa, você também vai continuar lá. A sua posição social é determinada desde o seu nascimento. Ela é hereditária. Ela vem ali com a ocupação social já prevista, com a tua origem, né, de família, de grupo social, já vem desde aí, tá? Então a posição social é atribuída por ocasião do nascimento, independentemente da vontade do indivíduo e sem perspectiva de mudança, ou seja, não existe mobilidade social nesse modelo de castas, nesse modelo de sociedade. O indivíduo, durante o tempo todo, carrega consigo a posição social que ele herdou dos seus pais. Você já nasceu num grupo social, numa camada da sociedade, você vai permanecer durante a vida toda naquela mesma camada. Esse é o modelo mais rígido que existe de estratificação social. A sociedade indiana é estratificada dessa maneira. E isso faz muito tempo mesmo, já faz mais ou menos aí uns 5.000 anos na conta de que existe a estratificação de castas lá na Índia. É um sistema de estratificação muito rígido. O que é uma coisa rígida? É aquilo que não é flexível, né? Ou seja, aquilo que é daquele modelo e vai continuar sendo, não vai mudar. E também muito fechado, que não oferece ao indivíduo a possibilidade de mobilidade social, nem para cima e nem para baixo. Ele vai continuar lá na mesma camada social desde que nasceu até morrer. É o sistema de castas que, por exemplo, permite casamentos apenas entre pessoas de uma mesma casta. E aí, tanto faz se o indivíduo é apaixonado por uma pessoa que é de outra casta, ele não vai casar com ela, não. A ideia do casamento aqui nesse modelo de sociedade não tem a ver com a preferência do indivíduo, com a afetividade, com o sentimento. Tem a ver com a estrutura de castas. Você necessariamente vai se casar com uma pessoa que é da mesma camada que você é, do mesmo grupo social, da mesma casta, que é como se chama lá a estratificação nessa sociedade indiana. E o modelo de castas, ele tem como base a religião também, né? Lembra que lá na Índia eles praticam o hinduísmo. Então é do hinduísmo, da ideia lá de surgimento dos homens, das mulheres, das pessoas, na mitologia hindu, que é construída essa sociedade estratificada dessa maneira, rígida, inflexível, que não permite, portanto, a mobilidade social. A divisão da sociedade em castas é determinada a partir da hereditariedade. Você já entendeu isso, né? Hereditariedade é o quê? Lembra das capitanias hereditárias lá no começo do Brasil, colônia, né? Hereditário é aquilo que passa de pai para filho, que passa, né, de mãe para filho, da família, né? Você herdou aquilo ali. Hereditário é aquilo que é herdado. Então a sua posição social foi herdada. Logo ao nascer, dependendo da família que você nasceu, você é de determinada camada da sociedade. As castas se definem de acordo com a posição social que determinadas famílias hindus ocupam. Atenção para o termo, famílias hindus. O que é isso? Vem do hinduísmo. Hindu ou hindi é quem segue a religião hinduísta, o hinduísmo. O hinduísmo, para quem não sabe, é uma religião politeísta. O que significa isso, prof? Uma religião que acredita em vários deuses diferentes, né? E um desses deuses no hinduísmo se chama Brahman.
Muito parecido com o nome daquela marca que você sabe qual é, né? É Brahman, tá? Tem um N no final. Brahma é um deus. E foi o deus que gerou as pessoas, né? Então, cada tipo de pessoa veio de uma parte diferente do deus Brahma, certo? Alguns vieram da cabeça, outros da boca, outros dos braços, outros das pernas. E aí a sociedade é dividida dessa forma. Quem veio da cabeça é a elite, quem veio da boca é a segunda casta, dos braços a terceira, da perna a quarta, entendeu? Por isso que é inflexível, é rígido. É uma questão religiosa lá para eles. Fator que estabelece um tipo de hierarquia social, marcada por privilégios e deveres. Então, os privilégios e os deveres de cada grupo já são estabelecidos logo quando a pessoa nasceu. Você já nasceu numa sociedade que já tem uma ocupação social, já tem determinados privilégios, determinados deveres, dependendo do grupo social que você faz parte. Então, tanto faz como a tua vida vai seguir daí adiante. É como se tudo já tivesse sido ali meio que estabelecido para você. Por isso que não existe, como existe na nossa sociedade, a possibilidade de haver mobilidade social. Na Índia, os textos hindus citam 4 classes. Atenção, hein? Na verdade, a palavra classe, ela está colocada aí só simbolicamente, porque o nome não é classe, seria casta. É mais correto. Que existem na sociedade. Os brahmanes, pensa na sociedade como uma pirâmide, vai. Desenha um triângulo no teu caderno. Lá no topo do triângulo são os brahmanes, certo? São os sacerdotes. A segunda são os kshatriyas, se escreve desse jeito aqui, ó. Kshatriyas, que pronuncia, tá? Que são os guerreiros. A terceira são os vaixas, que são os comerciantes. E abaixo deles, a última casta, são os sudras, que são os camponeses. Existe uma quinta divisão. Ó, a gente falou 4, né? Vamos relembrar. Lá no topo, Brahmane, depois Vaixya, Kshatriya, depois Vaixya, depois Sudra. Aí tem a quinta, que está abaixo da pirâmide. Essa quinta é considerada uma casta que são os párias, os intocáveis. Dentro dos párias existe a classe, o grupo mais baixo, mais inferior, que são os Dalits. Já ouviu falar disso aí, não já? Novela Caminho das Índias, que passa de vez em quando aí, né, na televisão. Tem o Dalit, o Barruan, lembra o personagem? Pois é, ele é um Dalit. Ele é da camada mais baixa da sociedade, mais inferior da sociedade indiana, beleza? Na novela Caminho das Índias, retrata lá um personagem que é desse grupo social. E se você nasceu nesse grupo, a tua vida vai continuar ali dentro daquele grupo. A tua ocupação social, a hereditariedade, aquilo que você herda também como posicionamento social, vai continuar a vida toda, beleza? Não tem mobilidade, não tem como sair daquela condição social, daquele grupo social. Esse sistema de castas foi abolido oficialmente pela lei em 1947, faz tempo, né? Pela Constituição da Índia, promulgada lá depois da independência da Índia. Eles eram uma colônia do Reino Unido, né, da Inglaterra, se tornaram independentes e fizeram uma Constituição. Desde essa Constituição, o sistema de casta está proibido. Só que na vida real, ele ainda acontece. Por quê? Por força da tradição, da religião hindu, certo? Ele é um sistema milenar, faz muito tempo que ele existe. Não é uma lei que naquele momento iria fazer com que, de repente, as pessoas deixassem de se relacionar socialmente de acordo com o modelo que estava consolidado há mais de 3, 5 mil anos, ok? Então, a força da tradição faz com que esse modelo persista até os dias de hoje. Mesmo que a lei proíba, a tradição, a religião, ainda estabelece o sistema de castas como prática das relações sociais na Índia e também no Paquistão, beleza? E aí a gente chega na parte final da aula de hoje, que é a estratificação por estamentos. Ó, casta a gente viu já, né? Lembrou da Índia e tal, tudo mais. É um modelo rígido de sociedade, não permite mobilidade. Estamento já é outra sociedade. Já é a sociedade da Idade Média, que você estuda nas aulas de história, né? Com o professor Gereba sobre feudalismo, etc. É esse modelo aí, tá? É esse que é o modelo estamental.
a estratificação por estamentos é característico da sociedade feudal, portanto, da Europa na Idade Média. Tá? A sociedade feudal da Europa da Idade Média foi um exemplo típico de uma sociedade estratificada, dividida por estamentos. Estamento é o quê? Anota, tá? Anota no caderno, para não esquecer. Estamento é uma camada social semelhante à casta, porém mais aberta. Por que é semelhante? Porque é hereditária. Mas a diferença é que no feudalismo as pessoas têm uma relativa mobilidade social. A mobilidade é parcial, ela é menos fechada, menos rígida do que era lá no modelo de castas. Tá? Na sociedade estamental, a mobilidade social ascendente é difícil, porém não é impossível, como na sociedade de castas. Então, assim, ó, casta não tem mobilidade, é impossível. Estamento é muito difícil, mas é possível que haja mobilidade. Professor, o que é mobilidade? Mobilidade vem da onde? De movimento, né? É se movimentar para cima ou para baixo. Ou seja, subir na sociedade ou descer. No estamento isso é difícil, mas pode acontecer. Em castas é praticamente impossível. É muito rígido o modelo anterior de sociedade. Então a gente pode dizer que o estamento é um modelo intermediário. Ele não é nem flexível, mas não é rígido do mesmo jeito que era a sociedade de castas. Né? Ele está no meio do caminho, em termos de mobilidade. Certo? A sociedade estamental se divide em estamentos, que também pode ser chamado de estados. Eu prefiro chamar de estamento, tá? Mas pode ser que aí alguma prova, algum livro que você leia, tenha o termo estados. Eu não acho tão legal, mas tudo bem. Que possuíam papéis sociais, políticos, jurídicos, econômicos e culturais determinados também. Então, isso que é o estamento. É estabelecer ali para aquele grupo social papéis econômicos, sociais, políticos, jurídicos já pré-estabelecidos. A mobilidade social é baixa. Ela existe, mas ela não é alta. Ela é difícil de acontecer. Tá? E a posição social é determinada pelo nascimento em determinado estamento. Percebeu a semelhança? Tanto castas quanto estamentos têm a questão hereditária. Você nasce herdando a posição social da sua família, daquele seu grupo, beleza? Agora, a diferença é que lá na de castas, na Índia, a mobilidade social inexiste. Aqui, ela é difícil, mas acontece. Mas é possível. Então, existe uma certa flexibilidade maior em relação ao modelo de sociedade que a gente viu antes, que é o de castas. Em cada um dos estamentos, percebe-se que existem subdivisões relativas à riqueza e que lhes associava maior prestígio. É por isso que o professor de História, quando ele dá aula de feudalismo, ele fala, por exemplo, assim, ó, existe o alto clero e o baixo clero. Existe a alta nobreza e a baixa nobreza. Ou então, existe o suzerano e o vassalo. Os dois são nobres, mas existe uma relação de hierarquia entre eles, entendeu? Então, dentro dos estamentos, dos grupos, também existem subdivisões, certo? Como o alto clero e o baixo clero, ou suzeranos e vassalos, quando se trata da nobreza como estamento ou camada social. E isso determina para aquelas pessoas um índice maior de prestígio ou de riqueza, dependendo de como é feita a subdivisão. E aí, pessoal, com esse exemplo da sociedade feudal, a gente encerra uma parte desse conteúdo de estratificação. Lembrando que essa aula é só a parte 1 desse conteúdo. Ainda teremos a parte 2. Por isso, fica sempre ligado aí, fica sempre atento, fica sempre atenta à nossa programação para você não perder a sequência de aulas, ok? Essa primeira parte a gente falou de quê? Falamos sobre o que é estratificação, falamos dos 3 modelos possíveis e eu citei para vocês características da sociedade de castas e também da sociedade estamental. Falta ainda o quê? A sociedade de classes. Só que essa a gente vai ver somente na próxima parte dessa aula. Fechado? Então é isso. Espero que a aula tenha sido proveitosa para todos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.